Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom? Bem, hoje na nossa aula de letramento matemático, nós vamos falar sobre poligonal. Então, fica atento aí à aula, ok? Bom, a gente vai começar unindo segmentos, falando um pouco sobre segmentos. Segmentos consecutivos são os segmentos que têm a mesma extremidade em comum. Então, olha essa figura que eu coloquei aqui embaixo no slide. Eu tenho uma figura 1, que é essa daqui, ó, que eu estou circulando, onde eu tenho o segmento FG e o segmento GH. Esses dois segmentos, eles são consecutivos, porque eles têm uma extremidade em comum, que é o G. O G tanto pertence a esse segmento FG, quanto ele também pertence ao segmento GH, ok? Bom, na figura 2, que é essa figura agora que eu estou circulando aqui, eu tenho também dois segmentos que são consecutivos, porque eles têm em comum o ponto C. Então, eles são ligados por um mesmo ponto. Então, o segmento BC é consecutivo ao segmento CD, tá certo? Pois bem, continuando. Os segmentos consecutivos, eles podem ser de dois tipos. Você pode ter segmentos consecutivos colineares, que são segmentos que estão sob uma mesma reta suporte, quer dizer, os dois segmentos estão em cima da mesma reta, tá ok? E você pode ter também segmentos consecutivos não colineares, que são segmentos que não estão sobre a mesma reta suporte. Então, voltando àquele mesmo desenho do slide anterior, a gente vai perceber que esse segmento FG e GH estão em cima da mesma reta. Então, se eu tracejar aqui, ó, uma reta suporte para esses dois segmentos, então a gente pode ver, ó, tá vendo aqui que eu tô tracejando em cima? Ih, tô até fazendo um desenho também. Tô tracejando aqui em cima, tá vendo, ó? Terminei aqui, comecei aqui. Estão todos em cima da mesma reta. Então, eles são considerados FG e GH, dois segmentos consecutivos e também colineares, tá certo? Então, esses daqui, vou chamar, ó, eles são colineares, tá? Conforme ele fala aqui, ó, ok? Colineares. Bom, já a figura 2, que é essa figura de baixo, a gente vai perceber que aqui você tem um segmento que está numa reta e tem um outro segmento que está em outra reta. Então, aqui eu posso traçar uma reta vermelha em cima, né, do segmento BC, e eu posso também traçar uma outra reta, vou botar de azul, para o segmento CD. Aqui, ó. Estão vendo? Ó, são dois segmentos diferentes, são duas retas diferentes, né? E esses segmentos estão cada uma numa reta diferente. Então, nesse caso aqui, como eles estão em retas diferentes, nós dizemos que eles são consecutivos, porém, eles são chamados de não colineares, ok? Tô tentando aqui botar... Ah, veio para cá. Hoje minha caneta, ela tá tendo vontade própria, né? Então, não colineares, tá certo? Bom, continuando. Exemplos, vamos ver alguns exemplos. Coloque 1 para as figuras que representam segmentos consecutivos colineares e 2 para os segmentos consecutivos não colineares. Então, a primeira figura, essa figura aqui de cima, tá tudo na mesma reta suporte? Vejamos, vou traçar a reta. Tô vendo aqui, ó. Nesses segmentos, né, de cor azul, estão todos na mesma reta suporte. Então, podemos dizer que são colineares. Número 1, tá certo? Qual outra figura também a gente percebe isso? Que os dois segmentos estão na mesma reta. A parte de baixo, né, os segmentos na cor verde, tá vendo, ó? Estão os dois segmentos CB e BA, na mesma reta. Então, eles também são segmentos colineares, consecutivos colineares. Agora, no caso aqui, ó, desses que estão em vermelho, o DE
está em cima dessa reta aqui, enquanto que o EF está em cima dessa outra reta. São duas retas que se interceptam, então são retas diferentes. Então, nós vamos dizer que nessa situação aqui eles são consecutivos, mas não colineares. O mesmo acontece nesses segmentos que estão com a cor preta. Eu tenho uma reta aqui para MN e outra reta aqui ligando N e O. São duas retas diferentes, então também são considerados não colineares, ok? Continuando, mais um exemplo aí. Para a figura abaixo, marque o segmento consecutivo colinear a BC. Vamos localizar, né, o segmento BC. O segmento BC é esse segmento aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês a minha canetinha hoje. Vou botar de vermelho para ver se eu consigo enxergar. Aqui, ó. BC, esse segmento aqui, ó. Tá vendo? Esse é o segmento BC. Quem é colinear a BC? Quem está em cima da mesma reta suporte de BC? Bom, se eu for ligar aqui, ó, eu tenho uma reta suporte que começa lá do A e termina no C. Então, a minha reta, né, que é consecutiva e colinear a BC, seria essa reta aqui, ó, que começa do B e vai até o A. Ou seja, seria o segmento AB, tá certo? Tranquilo, né? Bom, continuando. Características de uma poligonal. Bem, a poligonal é um conjunto de segmentos de reta consecutivos e não pertencentes à mesma reta, tá? Ou seja, na verdade, aqui o que ele está falando, que a gente vai estar trabalhando com figuras onde você vai perceber que esses segmentos, eles são sempre não colineares, tá? Então, observa aí a figura. Aqui na figura que eu estou tendo aqui embaixo, né, A, E, B, D, C, cada segmento desse daí tem uma reta própria, uma reta suporte para cada um, ok? Bom, quais são as características dessa figura aqui? O que a gente pode, né, colocar como características? O tipo da poligonal, quer dizer, a identificação. Como é que eu identifico essa poligonal? Então, a identificação é um dos fatores que nos ajuda a caracterizar uma poligonal. Então, geralmente, essa identificação ela é feita pelas letras que aparecem na figura. Então, aqui eu tenho a figura A, E, B, D, C. Então, essa é a poligonal que eu tenho. A, E, B, D, C. Nessa sequência. Se você quiser fazer a sequência inversa, também pode. C, D, B, E, A. Tá bom? Os vértices. Os vértices são geralmente os pontos, né? Onde começa e aonde termina cada segmento. Então, esses pontinhos aqui, essas quinas, vamos dizer assim, são os vértices da nossa poligonal. Então, no caso aqui, eu tenho vértices, que são os pontos A, E, B, D e E. Observem que são letras maiúsculas. Você, para representar ponto, usa letra maiúscula. Os lados. Os lados são os segmentos de reta. Então, tem o segmento de reta AE, que eu represento assim, ó. Tá vendo? Ó? O AE maiúsculo e um tracinho em cima dele, ok? Tem o segmento EB, com um tracinho em cima dele. BD e DC. Então, esses lados compõem a minha poligonal. E as extremidades da minha poligonal? É aonde começa e aonde termina a minha poligonal. Então, no caso aqui, eu posso dizer que começou no A e terminou no C. Poderia ser o contrário também, começar no C, terminar no A. Tudo depende do ponto de vista do observador, tá certo? Então, essas são as características de uma poligonal. E a classificação de uma poligonal, né? A poligonal ela pode ser considerada uma poligonal simples ou não simples. O que distingue uma da outra? Então, olha aqui a figura, ó. Eu tenho aqui a poligonal A, B, C, D, E, F. Ela é uma poligonal simples. Já essa outra figura, eu tenho A, F, C, D, E, B, G.
né? Ela é considerada não simples. O que a gente percebe entre as duas figuras? Bom, na figura simples, a gente percebe que os segmentos de reta não se tocam, não tem interseção entre eles. A palavra interseção quer dizer não há toque, né? Um não passa pelo outro, não esbarra no outro, tá? Então, toda figura simples, os segmentos, eles não se esbarram. A figura parece mais limpa, mais aberta, né? Enquanto que na poligonal não simples, o que a gente percebe é que alguns segmentos podem se cruzar. Então, aqui a gente está vendo que eu tenho aqui, ó, o segmento AF e ele está sendo interceptado pelo segmento BG. Então, existe, né, um cruzamento aí entre esses segmentos. Então, se houver pelo menos um toque, uma interseção, então já é considerado uma figura não simples, tá certo? Vamos para alguns exemplos. Dê as características da poligonal abaixo. Então, aqui eu tenho a identificação da poligonal na letra A. Então, eu vou pegar as letras que compõem a minha poligonal. Tem aqui a letra A, B, C, D, E. Tudo junto, tá? Sem vírgula nenhuma. Os vértices. Aí, os vértices você vai separar, porque são pontos. Então, os vértices seriam os pontos A, B, C, D, E. Ok? Os lados agora. Os lados seriam os segmentos que compõem a poligonal. Então, eu tenho o segmento AB, aí eu faço AB maiúsculo, traço, que é esse segmento aqui, ó. A ligação entre esses dois pontos. Isso aqui é o segmento de reta, o segmento AB. Tenho esse outro segmento aqui, ó. Esse segmento aqui é o BC. Aí eu escrevo assim, ó. BC maiúsculos, traço em cima. E por aí vai. Eu tenho CD, um traço em cima. E finalmente eu tenho o DE com traço em cima. Então, são os segmentos de reta que compõem a minha figura. As extremidades. Bom, eu posso dizer que uma das extremidades é o ponto A e a outra extremidade é o ponto E, ok? Aí eu botei um Ezinho só como conectivo entre os pontos A e E, tá certo? Então, posso dizer que esse aqui é uma das extremidades, essa daqui é a outra extremidade, tá bom? Temos mais um exemplo. Marque com X as poligonais simples, ou seja, aquelas que não se tocam. Você não tem nenhum segmento tocando. Então, olha bem as figuras. Quais são aquelas que não existe o toque, né? Uma não esbarra na outra. Já viu? Bom, então vamos marcar com X. A primeira, ó, se toca aqui, ó. Então, não simples. Essa segunda aqui, ninguém se toca. Então, eu posso marcar essa figura. Essa daqui também, ninguém se toca. Posso marcar. Essa daqui já tem, ó. Você tem um ponto aqui de interseção, outro ponto aqui de interseção. Então, é não simples. E esse daqui, ó, também eu posso marcar, tá? E é isso, gente. Eu acho que deu para entender um pouquinho sobre poligonal, não deu? Pois bem, terminando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Façam os exercícios, ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser.